Seja bem-vindo ao projeto Leia a Bíblia na Quarentena. Nós estamos aqui juntos, lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 5. Mas Paulo está num raciocínio santo e espiritual desde o capítulo 2, quando ele falou sobre os ministros da nova aliança. E no capítulo 3, ele faz uma comparação com a antiga aliança que eu quero compartilhar com vocês no versículo 13, quando ele diz assim: não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse desvanecendo. No capítulo 4, Paulo diz que a glória não estava nele, como não estava em Moisés. Moisés tentava segurar a glória com um véu. Paulo diz que a glória está em Cristo. E assim, ele chega no final do capítulo 4, dizendo assim: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Paulo está falando da comparação entre você olhar para o ministro, para o mensageiro, ou olhar para Jesus. Ou você, como mensageiro, se colocar como o foco ou colocar Jesus. Bom, assim nós chegamos ao capítulo 5 e eu queria agora convidar você para ler junto comigo. Nem posso mais pedir para você abrir sua Bíblia, porque nós estamos trabalhando com o texto na sua tela. Usamos a nova versão transformadora para estas leituras bíblicas. Lembrando, esse é um projeto de leitura bíblica compartilhada. Vamos lá? Bom, assim diz o texto bíblico da Palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que, quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo terreno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Na terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova. Porque, de fato, nos vestiremos com o corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nessa tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos. Mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso e, como garantia, nos deu o Espírito. Deixa eu parar um pouco aqui e falar com você se você está compreendendo. Paulo está falando sobre as coisas que virão e as coisas que nós temos agora. E ele faz essa comparação com o corpo para que isso tenha a ver com o que ele disse no capítulo 4, que as aflições que temos neste mundo em nada se comparam ao peso da glória que virá. Então Paulo traz essa ênfase sobre as coisas celestiais. A partir do versículo 6, então, Paulo vai continuar agora nos levando a um novo pensamento. Ele diz assim: portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim,
temos confiança absoluta e preferíamos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Assim, quer estejamos neste corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Esse versículo 12, eu queria parar um pouco com você, para te mostrar esse desenvolvimento do raciocínio de Paulo. Lembra que Paulo falou do véu que Moisés utilizava para cobrir o rosto? Paulo está dizendo, Moisés estava se orgulhando na sua aparência, no que aquilo produzia para ele. E Paulo está dizendo, olha, eu quero dizer a vocês que aquele que encontra Cristo, ele se orgulha no seu coração. Ele não olha para a aparência, ele não chama a atenção para si. Ele se preocupa com a glória de Cristo. Vejamos agora o versículo 13. Olha o que ele diz. Se parecemos loucos, é para a glória de Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Porque cremos que ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Que coisa boa é poder ver Paulo dizendo com tanta empolgação e alegria que a glória de Deus chegou à vida dele através de Cristo e que ele agora poderia ser um embaixador de Cristo para tantas pessoas que precisavam. Acho que a nossa oração hoje tem que ser assim: Senhor, me encha dessa alegria que Paulo tinha, para que eu também me torne um embaixador,
para que muitas pessoas se reconciliem contigo através de mim. Esse é o projeto Ler a Bíblia na Quarentena. Nos encontramos no próximo capítulo, 2 Coríntios, capítulo 6.